Bom, em direito penal, hoje a gente vai falar sobre um elemento normativo da culpabilidade, qual seja a imputabilidade. Caso você não tenha visto, não saiba, não tenha uma noção muito clara do que é a culpabilidade, já tem um vídeo dando a noção introdutória do tema, com toda essa digressão histórica das teorias que explicaram a culpabilidade, e eu disse que os elementos normativos da culpabilidade seriam tratados em vídeos separados, porque o edital da Polícia Civil de Minas Gerais os detalha com todos os seus subtópicos. Então, para ficar mais completo e mais didático, eu resolvi separar a introdução dos elementos. Hoje é um dos elementos e a imputabilidade, tópico 4.5.7 do edital, que engloba os subtópicos da doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menoridade, emoção, paixão e embriaguez. Bom, no Código Penal, aonde que está isso? Está dos artigos 26 ao 28 do Código Penal. Essa é a parte da imputabilidade prevista no Código Penal, engloba todos os pontos e os subtópicos do edital. Mas só a leitura desses artigos, de certa forma, não basta, porque você precisa entender quais foram os critérios adotados para o Código Penal em cada uma dessas hipóteses. E para você descobrir a imputabilidade, o que é imputabilidade? Imputabilidade é a possibilidade de você imputar a alguém aquele crime. E para isso, os sistemas jurídicos se valem de critérios, se valem de sistemas para se aferir se aquela pessoa ela tem condição de ser imputabilizada pelo crime ou não. Por que é que alguém pode ser inimputável? Ora, porque não tem a consciência, não tem a maturidade para entender o ato ilícito praticado. E aí são colocadas determinadas circunstâncias no Código Penal que podem ou não reduzir a imputabilidade daquele indivíduo ou até suprimi-la de forma total. Então, o primeiro critério que se coloca é a idade. Mas também tem a doença mental, a embriaguez, a emoção e a paixão, que nós vamos ver detalhadamente. Antes, vamos falar sobre os critérios. Há na doutrina 3 critérios assim mais consagrados para se aferir a imputabilidade de alguém. O primeiro deles é o biológico. O que o biológico diz? Olha, basta se observar aspectos biológicos do indivíduo que já dá para saber se ele é imputável ou não. Não precisa, portanto, de um estudo psiquiátrico, de algo mais minucioso, basta se olhar os aspectos biológicos. O conceito, o critério, o sistema biopsicológico, por sua vez, ele fala o seguinte, olha, os aspectos biológicos, eles são relevantes e devem ser analisados. Contudo, um estudo psicológico é fundamental para complementar essa aferição da imputabilidade ou não. Por fim, há um terceiro critério, que é o critério puramente psicológico. Ele despreza os elementos biológicos e diz, olha, precisamos fazer um estudo psicológico para aferir se aquela pessoa tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou não. Então, tem esses 3 sistemas, esses 3 critérios na doutrina, e o Código Penal foi se valendo deles para aferir a imputabilidade em determinados casos. Quando o assunto é idade, e aí a gente remonta ao artigo 26 do Código Penal, perdão, ao artigo 27, quando se diz de idade, a gente percebe por uma simples leitura que o critério analisado para a idade, o critério utilizado para a idade é o critério biológico. E por quê? Porque basta que o indivíduo não seja maior de 18 anos. Se ele for menor de 18 anos, ele será inimputável. Por quê? Porque, por questões de política criminal, entendeu-se que aquele menor de 18 anos, ele não tem condições, ele não tem maturidade o suficiente para entender a prática daquele crime e para ser responsabilizado para tanto. Veja,
E isso a sociedade costuma confundir muito. Não é sinônimo de impunidade, porque o ECA vai regular. E aquele adolescente, ele cometeu um ato infracional. Tem punições, tem medidas socioeducativas. Só não vai ter a pena do Código Penal. Ele não será regulado pelo Código Penal, mas ele responderá pelo ato infracional. Só que é uma outra lei, é um outro ordenamento no caso. Então, em termos de idade, não tem discussão. Critério biológico. Olhou, viu o documento, viu que é menor de 18, inimputável e ponto final. E ponto final. Então, em idade, é isso. Quando a gente trabalha com tudo, com a doença mental, com o retardo mental, e são estes os termos utilizados pelo próprio Código Penal, o critério já é o biopsicológico. Por quê? Porque olha-se por um indivíduo. Não, ele tem algum retardo, ele tem alguma doença. Mas não basta isso. É preciso de um laudo para que se constate que no momento da prática daquele delito, aquele sujeito não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato, nem de determinar-se de acordo com aquele entendimento. Disso se extrai a leitura do artigo 26 e seu parágrafo. É a figura do inimputável por doença ou retardo mental. Caso ele tenha essa doença ou retardo mental e no laudo se comprove que ele não era inteiramente incapaz de entender, mas ao menos um pouco ele conseguia entender, ele conseguia discernir, então vai incidir uma causa de diminuição e aquele indivíduo será taxado como semi-inimputável ou semi-imputável. E aí a disciplina é regulada pelo parágrafo único do artigo 26. Portanto, falei em doença mental, falei em retardo mental, eu estou falando em critério biopsicológico. Falei em idade, eu estou falando em critério biológico. Esses são os critérios adotados pelo Código Penal. Bom, e a emoção, a paixão e a embriaguez? A regra, pessoal, é que emoção e paixão não isentam, não tornam ninguém inimputável, sob pena de até mesmo a gente se valer dessas emoções para cometer crimes a todo momento, né? As emoções, as paixões, elas fazem parte do ser humano. E a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que ter discernimento e maturidade emocional para lidar com essas emoções. Isso não pode justificar o cometimento de crimes, por mais que eles estejam à flor da pele. Não é justificativa para invadir um direito e uma garantia fundamental de um outro indivíduo e violá-lo os seus bens jurídicos. Correto? Portanto, é que a regra, e isso está previsto no artigo 28, não exclui a imputabilidade penal, a emoção e a paixão. Por vezes, a emoção e a paixão pode até ser utilizada como uma atenuante genérica ou até como uma atenuante específica em determinados crimes. Por exemplo, o homicídio, que tem lá a figura do homicídio privilegiado, que cita a figura da violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima. Então, a emoção, ela não é um nada jurídico no direito penal, não. Ela é considerada. O direito penal, ela, de certa forma, tem que se ater para essas peculiaridades inerentes do ser humano. O que não dá é para transformar a emoção e a paixão como uma regra geral para eximir de pena. Isso não se coaduna com o ordenamento jurídico. Contudo, podemos sim, e aí vai depender do caso concreto, aplicarmos uma atenuante genérica ou não. Correto? Emoção e paixão, basicamente isso. Se numa pergunta assim muito doutrinária, perguntar a diferença de emoção e paixão, chega a ser poético as distinções entre emoção e paixão. Autores falam que a paixão é mais fugaz, enquanto a emoção é mais duradoura. A paixão é como uma faísca e a emoção dura mais tempo. Enfim, não tem assim uma distinção muito relevante e até mesmo muito precisa de emoção e paixão. Até porque, de certo modo, a paixão não deixa de ser uma emoção. Ainda que mais fugaz, ela altera o nosso funcionamento psicológico de certa forma. Faz parte do nosso comportamento fisiológico. Então, emoção e paixão é isso. Já a embriaguez, a gente precisa fazer certa distinção, porque em algumas hipóteses a embriaguez isenta de pena,
Em algumas hipóteses, a embriaguez em nada altera na imputabilidade. Em outras hipóteses, a embriaguez faz apenas ser aumentada. A embriaguez só altera no sentido de eliminar ou reduzir a imputabilidade quando ela é derivada de caso fortuito e força maior. E aí tem exemplos assim, meio esdrúxulos da doutrina do fulano que cai num reservatório de cachaça ou inala aquela fumaça da fábrica, enfim. Tem esses exemplos meio esdrúxulos, mas o importante de saber é que o indivíduo, caso ele cometa crime embriagado, essa embriaguez ela tem que ser porque ele não quis nem ingerir a bebida. Ele não assumiu o risco de se embriagar porque no íntimo dele, no ego dele, ele não sabia, ele não tinha escolha quanto à ingestão daquela bebida, ou ele não sabia que assim estava fazendo. Então, é aquilo que foge do âmbito da vontade do agente. Veja, não é não querer embriagar-se, é nem querer beber bebida alcoólica ou nem saber que estava bebendo bebida alcoólica. E aí sim, pode alterar ou suprimir, no caso, eliminar ou diminuir a imputabilidade daquele indivíduo. É o que se extrai aí dos parágrafos do artigo 28. Agora, se o agente quis embriagar-se, ele chegou no bar e falou, hoje eu vou beber até cair. Ele quis essa embriaguez dolosa. E aí o nome disso é embriaguez dolosa mesmo. Ou ele quis beber. Não, hoje eu quero beber, estou a fim de beber. Mas ele não queria embriagar-se. Contudo, quando ele falou que queria beber, ele assumiu o risco de embriagar-se. Qualquer pessoa que queira beber bebida alcoólica está suscetível a embriagar-se, e a isso se dá o nome de embriaguez culposa. Se ele comete um crime derivado desta embriaguez, que ele quis ingerir o álcool e assumiu o risco de embriagar-se, isso em nada afeta a sua imputabilidade. É plenamente imputável. Ah, mas ele não estava entendendo nada quando ele cometeu aquele crime. Não interessa, ele é um ser humano que escolheu beber antes de praticar aquela conduta. Portanto, impera a figura do actio libera in causa. Se o agente quis ingerir bebida alcoólica, então ele assumiu o risco de embriagar-se e cometer um delito decorrente desta embriaguez. Então, embriaguez voluntária, de forma dolosa ou culposa, em nada altera a imputabilidade. Agora, há ainda uma agravante quando o indivíduo ele ingere bebida alcoólica para cometer um delito. No sentido de, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito desencorajada, eu preciso beber, eu preciso tomar coragem para matar fulano de tal que está naquele bar. Ele bebe para isso, ele bebe para ter coragem, ele bebe para praticar o delito. A isso se dá o nome de embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada, ela tem um maior grau de reprovabilidade no direito penal. E como tal, caso isso venha a ser comprovado nos autos, ele terá uma pena aumentada, terá uma pena maior para aquele que se embriaga para cometer delitos. É a figura da embriaguez pré-ordenada. Portanto, vimos aí que a embriaguez pode ter várias facetas, várias caras, várias consequências. A emoção e a paixão nem tanto, e lembrar dos critérios da menoridade e do retardo ou doença mental, e aí a gente conseguiu fechar essa ideia de imputabilidade, que é um dos elementos normativos da culpabilidade, e é essa capacidade do indivíduo sofrer as sanções penais. Então, conseguimos falar aí tudo, eu acho, dos pontos principais de imputabilidade, e é isso.